Nós estamos numa noite especial para a nossa igreja. Nós vamos estar lançando hoje a campanha dos 40 dias com propósito. Nós vamos fazer a leitura durante 40 dias, a partir de amanhã, do livro devocional Uma Vida com Propósito, e numa tradução nova, né? uma versão nova, uma edição nova. Ela traz o título Que Eu Estou Fazendo na Terra. Mas é o mesmo livro, apenas com a edição antiga ela está esgotada. E a proposta é de uma vida diferente. A proposta é estarmos fazendo realmente o entendimento do que nós estamos fazendo na face da terra. Qual é o propósito de Deus para a sua vida, você sabe? Você já parou para pensar no que você tem feito? Se você tem sido útil para a humanidade? A sua vida faz diferença? Se você partisse hoje deste mundo, as pessoas iam sentir falta? Como é que é a sua relação de vida? Como é que é o seu entendimento sobre a sua existência? E para que isso aconteça, e a gente espera que realmente essa campanha seja uma bênção na vida de todos. É uma campanha da igreja, de leitura dos membros dessa igreja, mas os visitantes que estão conosco, quiserem participar também dessa etapa, dessa jornada, são convidados e podem nos procurar depois do culto para ver como pode ser feito esse acompanhamento. Mas é importante que você entre na campanha, que você pense mesmo nos propósitos de Deus para a sua vida, e que você tenha esse discernimento, esse entendimento, como nós ouvimos e cantamos, que Deus cuida de nós, em que em cada momento a mão de Deus está sobre nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. Os braços do Senhor estão sempre estendidos sobre o seu povo. Nós é que saímos debaixo da proteção. Nós é que nos afastamos do cuidado de Deus. E aí colhemos as consequências, o resultado desse afastamento. Nós aqui muitas vezes deixamos desguarnecida a nossa vida e a partir daí nós temos dificuldades para voltar. E a campanha, esse livro, ele tem um propósito de estar fazendo com que a gente entenda o sentido da vida e que a gente passe a ter um compromisso com esse Deus que cuida de nós. Cantarmos que Deus cuida de nós é muito fácil. Entender que o Senhor tem uma história nova para a nossa vida também é fácil. Mas será que nós queremos esse cuidado? Será que nós queremos essa nova história? Quando nós cantamos, nós estamos declarando que Ele tem tudo isso para nós. Mas nós precisamos estar dispostos a que a nossa vida seja trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. Para que os nossos problemas, as nossas dificuldades, as lutas que muitas vezes nós temos enfrentado possam ser superadas através de um cuidado especial de Deus, mas que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para trabalhar na nossa vida. Que Ele possa ter ampla liberdade para transitar em tudo aquilo que diz respeito a nós. E por isso, cada capítulo, e é um devocional de um capítulo por dia, por isso em 40 dias nós vamos ler um livro, cada dia nós vamos ser levados a um confronto do que Deus espera de nós e o que nós estamos fazendo. E é importante que a gente tenha esse entendimento. Até porque, no preparo da meditação dessa noite, estava vendo algumas figuras de linguagem, alegorias que podem ser utilizadas para uma comparação desse processo que nós estamos passando. Um carro, por exemplo, pode rodar por muitos quilômetros. E por muitos quilômetros até sem parar. E muitos quilômetros sem parar em uma oficina. Tem pessoas que atravessam, cruzam o Brasil inteiro, vão e voltam sem nenhuma manutenção. Uma vez nós fizemos uma aventura, eu fui com meu cunhado, minha cunhada, a Nani, e meu sobrinho e a Karen e o Felipe. Nós fomos em 7, né? 7, nós fomos em 7 num variantão, daqui de Sorocaba até Porto Alegre. Rodamos por tudo lá e voltamos. O carro não deu uma pane, não fomos parados em nenhum momento, fomos e voltamos. Então o carro pode fazer isso, né? Mas por mais que
a gente rode 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, uma hora ou outra vai ter que parar para fazer uma revisão. Uma hora ou outra vai ter que parar para trocar o óleo, para fazer a substituição de algumas peças, porque é uma máquina, né? E há necessidade de fazer essa parada. Também podemos viver toda a nossa vida, nossa adolescência, nossa juventude até mesmo, sem precisar de uma consulta médica. Apenas aquelas vacinas rotineiras, aquele tipo de atendimento normal, mas podemos passar durante um bom tempo sem uma consulta médica. Só que vai chegar um momento em que não vai dar para fugir, vai ter que agendar uma visitinha no médico. E em alguns casos começa até a ser meio que rotineiras. De uma especialidade você vai para outra, de uma outra vai para outra, para diagnosticar algumas coisas que estamos sentindo. E em alguns casos, alguns medicamentos vão nos acompanhar a vida toda, vai ser nosso companheirinho. Todo dia antes do café, depois do almoço, depois do jantar, tem gente que toma até um coquetelzinho. Eu tomo 3 toda noite lá. Que chega uma hora que você tem que fazer essas consultas, tem que fazer esse acompanhamento. É normal. É o ser humano e nós temos que fazer isso. Podemos até construir uma casa forte, uma casa bem construída, uma casa bem edificada, fortalecida, bonita. Ela aguenta alguns anos. Depois de passar alguns anos você morando, usufruindo dessa casa, começa a necessidade de algumas reformas, de alguns reparos. E isso é normal também, porque faz parte do transcurso da nossa história, faz parte dessa rotina. Nós vimos uma notícia essa de ontem, né, para hoje, um avião sumiu, desapareceu lá no lado da China, com muitos passageiros, né? E o avião pode voar, tem autonomia de voo de várias horas. Eu já cheguei a pegar uma viagem de 11 horas direto, sem parada, né? Você fica imaginando 11 horas voando, né? Mas quando ele aterriza, ele precisa de uma manutenção. É feita uma revisão de todos os seus equipamentos, é feita uma checagem de tudo aquilo que ele fez durante esse período, analisado para que tudo ocorra com segurança. Irmãos, essas ilustrações, elas revelam que o parar, o analisar, o repensar, o rever, reformar, são questões necessárias nas coisas mais básicas e naturais da vida. Nas coisas mais simples existe essa necessidade. Por que nós não temos que fazer uma parada da nossa vida? Por que nós não temos que analisar aquilo que temos feito? Por que nós não temos que fazer, decorrente de uma vida inteira, uma análise, uma verificação de como tem sido a nossa vida com Deus, com os nossos irmãos, com as pessoas com as quais convivemos? Nós precisamos ter uma parada. Precisamos, periodicamente, dar uma analisada naquilo que estamos fazendo. E tem gente que faz reavaliação, replanejamento, faz um monte de coisa em cima dos seus procedimentos, das suas práticas, mas não muda o essencial e continua praticando as coisas da mesma forma, cometendo os mesmos erros. As paradas e as checagens, elas têm um objetivo. É ver aquilo que está errado e consertar. Isso vale naquilo que nós falamos do carro. O carro deu um probleminha, para, analisa, conserta, repara, troca a peça, coloca de novo, continua. A nossa ida no médico tem essa também. Está com problema cardíaco, está com problema colesterol, problema de triglicéridos, problema de diabetes. Trata desse problema, vai com medicamento até o momento em que o médico suspende a medicação, fala, agora pode, diante de uma alimentação saudável, mais equilibrada, você vai caminhar. Corrigir o problema. Nós temos, quando nós falamos da casa forte, é para justamente não despencar. Se você ficar com uma casa abandonada, nunca mais fazer uma reforma, uma revisão, vai ter um tempo que vai começar a ferrugem, vai começar as trincas, rachaduras, vai começar o desgaste do material. Então precisa corrigir para que as coisas continuem bem. O avião da mesma forma, né? Quando nós falamos do avião, reparou, consertou, segue normal de novo. A nossa vida também tem que ser consertada. A nossa vida tem que ser reparada. Aquilo que está errado precisa ser tratado. E é por isso que a gente faz paradas. É por isso que a gente faz essas paradas para avaliar.
todos nós temos coisas erradas que precisam ser consertadas. Você sendo cristão ou não, você acreditando nisso ou não, não sei qual é o seu procedimento, nós temos alguns visitantes, não conheço a sua vida, mas saiba que você também tem que fazer essa parada. E a Bíblia fala que todos nós pecamos, temos pecado. Se dissermos que não temos esse pecado, somos mentirosos, porque o pecado faz parte da índole, da natureza humana. Por isso que no momento de culto nós temos um momento em que a gente confessa os nossos pecados e arrependidos, pedimos o perdão a Deus e Ele nos dá uma nova chance. São as nossas paradas periódicas. Mas muitas vezes nós continuamos cometendo os mesmos erros, as mesmas falhas. E por isso Deus não pode cuidar de nós. Por isso que Deus não pode escrever uma nova história. Por isso que Deus não pode fazer diferença, fazer uma jornada diferente. Mesmo que você louve, como nós cantamos repetidamente o coro falava isso, então louve, tem um novo louvor, canta, louve. Muitas vezes a gente está louvando e nada acontece, nada muda. Porque nossas paradas não têm sido paradas para consertar. As nossas paradas não têm sido paradas para substituir o que está errado. Para afastar aquilo que está realmente atrapalhando essa mudança e impedindo Deus de cuidar de nós, de escrever uma nova história. A proposta do estudo desse livro, dessa campanha, é justamente nós pararmos para trocar. E o primeiro convite é esse. Se você quiser fazer parte, quiser fazer essa campanha, não paga nada, não tem nenhuma exigência, a única coisa, siga o que Deus vai falando com você através de cada capítulo. Vá acompanhando, vai compartilhando, vai falando. Eu falei hoje pela manhã que nas edições que nós fizemos lá quando éramos pastor na sexta igreja, muitas coisas novas nós tivemos. Sempre tínhamos algo novo, alguém testemunhando algo que Deus estava fazendo nas suas vidas. E nós não saímos da campanha da forma como entramos. Deus faz a obra. Deus realmente cuida de nós e nos ajuda a escrever uma nova história. Mas para isso, irmãos, é preciso que a gente então abra o coração para essas mudanças. Entre na campanha disposto a ouvir o que Deus tem para falar. E eu já vou preparando você. Você vai ouvir algumas verdades difíceis de ouvir. Quem já leu esse livro, eu já li umas 5, 6 vezes. Ele vem com desculpa o termo, algumas cacetadas na cabeça da gente. Ele vai chamar atenção. Vai nos chamar a um compromisso. E você tem que estar preparado para isso. Se na primeira chicotada, na primeira chacoalhada, você fechar o livro e falar, não vou fazer mais essa campanha, você vai perder aquilo que Deus tem do melhor, porque na frente Ele vai dando aquilo que Deus vai fazer na vida da gente. Para isso, irmãos, 3 textos mostram assim de uma forma muito interessante a necessidade de entender assim como essas ilustrações, que uma pequena falha da nossa vida pode colocar em risco tudo aquilo que nos envolve. Se o carro não for consertado, você pode sofrer um acidente. Se a casa não tivesse reparo, ela pode cair numa dessas tempestades aí que acontece. Se você não for no médico, quando tiver com uma enfermidade, você pode sofrer um problema mais sério e ter a perda total da sua saúde. Se o avião não fizer esse reparo, não entre nele para seguir viagem, se ele não fizer um reparo para acerto de rota. Por isso, nós precisamos encontrar essas falhas. E eu quero ler com vocês esses 3 textos, são rápidos, eu quero adiantar porque o nosso horário está avançado. Eu quero ler com vocês. O primeiro texto está em Ageu, capítulo 1, versos 6 e 7. Se você não quiser perder o tempo de achar o livro de Ageu, tem gente que depois reclama, fala que a Bíblia dele veio sem o livro de Ageu, né? Que é difícil de achar lá no meio. Mas eu já estou com ele aberto aqui, eu vou ler para você, então você ouça. Só anote depois se você quiser. Ageu 1, 6, 7 diz assim: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num sactel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Primeira observação.
pense que se você não está insistindo nos mesmos erros, você está correndo atrás e não está resolvendo nada. Está patinando no lugar, como a gente costuma dizer. Você tenta, mas não consegue mudar. Você faz um esforço, mas esse esforço está sendo inútil. E o profeta Ageu está revelando para o povo que o povo estava perdido. Estava fazendo muita coisa, mas não estava resultando em nada. Pessoas que correm, mas não veem um resultado, apenas adquirem um cansaço, porque a sua jornada não tem sido frutífera. Está tudo dando errado, está tudo meio complicado, está tudo meio transtornado na sua vida. Para pensar. Pare para avaliar. Falei, eu oro, eu faço tudo, eu dou dízimo, eu vou na igreja, mas minha família está completamente destroçada. Não tem comunhão, cada um fala uma língua aqui, parece todo mundo estrangeiro, não se entende. Sou um marido dedicado, faço tudo para minha casa, sou um bom pai, mas não sou reconhecido. Sou uma esposa zelosa, sou uma esposa cuidadora, sou uma esposa que auxilia, mas não sou reconhecido dentro dessa casa. Talvez você fale, mas estou endividado, está tudo dando errado, parece que está tudo meio que enrolado na minha vida, não consigo desenrolar. Se as coisas estão assim, dá uma parada, avalie, veja o que está acontecendo de errado, veja o que possa estar complicando mesmo, e mais do que avaliar, encontre o erro e conserte. Porque Deus não nos criou para as coisas serem enroladas. Deus não nos criou para que as coisas estejam embaraçadas. Deus não nos criou para nos ver confusos e passando vergonha. Deus não nos criou para sermos desonrados ou sermos insultados. Deus não nos criou para isso. Se você foi chamado, entende que Deus te chamou porque Ele nos chamou primeiro, não é assim que a Bíblia diz? Não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu primeiro. Nós não fomos escolhidos para desgraça. Nós não fomos escolhidos para tristeza. Nós não fomos escolhidos para fracasso. Alguma coisa está errada. Precisamos encontrar o erro, fazer essa análise, trocar, substituir, falar, isso aqui não faz parte mais da minha vida. Isso está me atrapalhando. Isso só você para descobrir. Pode ser a falta de uma fé mais fortalecida, pode ser a prática de coisas erradas na sua vida, pode ser o exercício errado de alguma coisa que não agrade a Deus, pode ser a companhia equivocada de pessoas que trazem más influências para dentro da nossa vida, para dentro da nossa casa, pode ser a televisão, a internet, Facebook, não sei o que da vida está te atrapalhando, está te dividindo, separando você de uma vida que agrade a Deus. Deus não pode cuidar de você, Deus não pode escrever uma nova história se você estiver com práticas que não agradam ao Senhor. Vai acontecer isso que Ageu profetizou para o povo. Vocês estão trabalhando, mas o que vocês ganham vai a mesma coisa que colocar no saco furado. Do jeito que entra, sai. Você não vê nem a cor do dinheiro. Vocês fazem planos, mas não conseguem realizar. Fazem projetos, mas esses projetos caem por terra. Porque as coisas não estão sendo feitas de acordo com a vontade de Deus. Precisamos consertar o erro, para só depois, então, prosseguir e recomeçar essa nova história. O segundo texto está no Salmo 139, versos 23 e 24. Salmo 139, versos 23 e 24, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se você tem que procurar um erro, se você tem que parar para avaliar, se você tem que buscar aquilo que não está dando certo, precisa ter a coragem que o salmista teve, de abrir o coração a Deus e falar: Senhor, sonda, mostra, eu quero saber,
Porque tem gente que vai falar com Deus e fala, mas nem me fale, Senhor, nem me mostre o que está fazendo errado, porque eu não quero parar, ou então não tenho coragem para mudar. O salmista teve coragem. Chegou para Deus e falou, Senhor, sonda o meu coração. Examina os meus caminhos. Vê se há alguma coisa errada. Com certeza ele vai encontrar. Mas o salmista foi na sequência e disse, e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, mostra-me o caminho correto, porque eu quero caminhar dessa forma. Ou seja, peça para Deus revelar aquilo que você não está conseguindo enxergar. Peça para que Deus mostre aquilo que está errado na sua vida e que precisa ser mudado para que essa história nova seja escrita. E Ele vai mostrar. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe aquilo que está errado. Nós muitas vezes não sabemos. Podemos estar cometendo erros, tendo prática, seguindo por caminhos equivocados sem perceber. Porque o pecado cauteriza a nossa visão, o nosso sentimento. O pecado muitas vezes nos faz gostar das coisas. A gente está num caminho tão errado que parece que tem uma convicção de que aquilo não tem problema nenhum. Você consegue enxergar esse mesmo problema na vida do outro, você fala, o outro faz também, não tem problema nenhum. Todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Peça para Deus mostrar aquilo que está equivocado. Talvez você fale, mas isso é tão normal. Mas para Deus que conhece a sua vida e quer escrever uma nova história, para Ele, você é especial, Ele não quer ver você fazendo isso. Deus quer corrigir isso, Deus quer mostrar que isso está errado, que precisa ser mudado. E Deus é soberano, Deus vai corrigir, Deus vai nos fazer seguir pelo caminho certo, e mais do que isso, o salmista fala de um caminho bom. Seus caminhos têm sido bons? Os caminhos que você tem trilhado são caminhos bons? Ou são caminhos cheios de perigos? Esses dias eu estava vendo uma reportagem das estradas lá na Bolívia, tem umas montanhas, né? Chama Estradas da Morte. Só cabe um veículo. E eles vão passando, vão calçando a roda do ônibus assim, porque precisam chegar naqueles lugares assim. Eu falei, misericórdia, eu não tenho coragem de seguir naquilo. E se tiver algum problema, tem que voltar de ré fazendo as curvas da montanha, precipício do lado. Eu nunca teria coragem de fazer Foi que só aventureiro faz esse caminho. E os ônibus fazem para chegar naqueles povoados. A gente está acostumado a andar numa Castelo Branco, tem 3 pistas, você fica tranquilo, se sente confiança. Agora está muito movimentado, já estou ficando meio preocupado em alguns momentos quando a gente viaja. Imagine uma estrada dessa. Muitas vezes a gente está usando com equívoco aquela visão do caminho estreito e do caminho largo. Muitas vezes o caminho estreito, na visão distorcida, é um caminho de perigo. O abismo está do lado, você está correndo risco, está arriscando se perder. Tem muita gente andando no limite do pecado. Precisa ter mais segurança. Caminhar com segurança, caminhar com Deus no volante, piloto automático, o Senhor vai conduzindo, Ele vai mostrando, e você já vai vendo as indicações, uma estrada bem sinalizada, você sabendo onde você está e onde vai chegar. Não precisa nem de GPS, Deus vai mostrando, vai levando. Isso nos dá segurança. Caminhos bons. Tem muita gente seguindo por caminhos complicados e estão correndo sérios riscos. O terceiro e último texto é o texto do Salmo 51, verso 17. Esse Salmo 51 é um salmo especial. É um salmo onde Davi abriu seu coração de uma forma tremenda. Ele chega a falar em alguns versículos que enquanto ele não confessou seus pecados, não reconheceu diante de Deus as suas falhas, seus ossos doíam. Ele tinha dores por conta do pecado. Mas o verso 17 diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Irmãos, uma das canções que nós entoamos aí diz que Deus não recusa a oração, né? E realmente a oração é o canal de comunicação com Deus. Mas essa oração ela tem que ser uma oração autêntica, espontânea e com a certeza de que Deus está ouvindo
e olhando o nosso íntimo. Deus conhece o nosso coração. Não adianta querer dar um perdido em Deus lá. Não adianta querer dar uma enganadinha em Deus. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar é o que ele vai colher. Nós temos que ter cuidado com o que a gente está falando com Deus. Como é que nós estamos nos relacionando com Deus? Sacrifícios agradáveis a Deus, então, é o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Senhor, estou arrependido dos meus pecados. Estou arrependido das minhas falhas. Essa peça errada, essa peça com defeito, isso aí que está fazendo mal para a minha vida, eu quero que o Senhor troque. Eu quero que o Senhor substitua. Eu estou me submetendo à tua vontade. Eu quero que o Senhor faça uma obra na minha vida. Eu quero que o Senhor cuide de mim como nós cantamos. Eu quero que o Senhor escreva uma história nova realmente através da minha vida, que a minha vida seja uma história bonita e não complicada como ela tem sido. Tem histórias tristes, tem histórias que estão sendo escritas aí de uma forma muito triste, que Deus não quer que isso aconteça. Nós somos seus filhos, nós somos pessoas por quem Deus chamou. Para que Deus possa trabalhar no nosso coração, é preciso que ele seja quebrantado, quebrado, abatido, vencido, amansado, para que de uma forma arrependida ele possa nos perdoar. Deus não vai usar, não vai trabalhar no coração arrogante, no coração vaidoso. Deus não pode também trabalhar com o coração fechado e trancado. Nós tivemos uma situação agora essa semana, né? Hoje estamos, pela misericórdia de Deus, com energia ligada, né, Jaime? Foi de madrugada que ligaram aí. Mas vieram ontem a equipe aí e disse que não teve acesso ao relógio para fazer a ligação. Olha que coisa. Se eles chegarem a não ter acesso, eles não podiam fazer essa ligação. Muitas vezes Deus está encontrando corações fechados, trancados, ele não pode fazer essa limpeza, não pode dar a luz, não pode colocar novamente a energia do Espírito Santo em nós, porque estamos com os nossos corações trancados. O salmista pediu ao Senhor que fizesse uma grande obra. Irmãos, Deus quer fazer uma grande obra na nossa vida, e eu costumo dizer, e eu falava isso na campanha, que a gente tem sempre o melhor está por vir. Deus vai fazer uma obra, e isso vai acontecer à medida em que nós estivermos deixando que Ele faça isso no nosso viver. Para fazermos essa revisão e pedir para que Deus trabalhe no nosso coração, é preciso estar disponível. Nós vamos começar uma campanha, e eu gostaria que nós tivéssemos toda a coragem para pedir que o Senhor realmente faça uma grande obra. Talvez a nossa família não tenha sido abençoada pelo que está acontecendo na nossa vida. Talvez a nossa igreja não esteja sendo abençoada como ela precisa ser, como ela pode ser, por conta do nosso modo de viver como cristão. Talvez lá no nosso serviço nós não conseguimos falar do amor de Deus, não conseguimos contagiar as pessoas do amor de Cristo, porque nós estamos vivendo com algum tipo de defeito. É hora de restauração, é hora de modificação, é hora de Deus fazer uma grande obra. Eu falei de manhã que aqueles que vão fazer a campanha trouxessem o livro à noite. Vocês trouxeram? Gostaria de convidar aqueles que trouxeram os seus livros para que viessem aqui à frente. Nós vamos fazer um momento. Pode trazer as crianças, viu, Marlise? Marlise foi chamar a Maria. Pode trazer as crianças, pode pedir para que eles venham para cá. Gostaria de convidar então os irmãos que vão fazer essa campanha para que venham aqui à frente. Traga o seu livro aqui. Nós não vamos fazer um momento místico aqui de orar em cima dos livros aqui, para que esse. Mas a Bíblia diz que em muito pode, né? Na sua eficácia, a súplica dos justos, né? Nós vamos, de uma forma simbólica aqui, estar fazendo um compromisso diante de Deus, que nós vamos abrir os nossos livros para que as nossas vidas sejam modificadas. Nós vamos falar para Deus que nós queremos que esse livro seja uma bênção na vida das pessoas que vão utilizá-lo. Nós estamos aconselhando e falando para
para os irmãos para que utilizem a melhor forma possível. Se quiser fazer a leitura com a família, seria muito interessante encontrar um momento, uma hora do dia que a gente possa fazer juntos. Quiser fazer lá no serviço, de repente você tem um grupo de amigos lá, você fala, estou lendo um livro lá na minha igreja, você não quer ler comigo? Eu vou ler o capítulo aqui, a gente lê junto, você quer fazer parte? Pode fazer um grupo. Com vizinhos, né? Já nós estamos sentindo algumas iniciativas, o presbítero Cláudio já está formando um grupo aí de alguns irmãos que vão estar se reunindo no sábado para fazer uma análise do livro. O Norberto também vai formar um grupo. Na sexta-feira nós temos o grupo na casa da Marlise com o Lauri. Enfim, se você quiser fazer, fica à vontade, eu vou providenciar, vou disponibilizar um material para a gente trabalhar nesses grupos. Apenas tem um líder só para conduzir os trabalhos, mas é importante que a gente faça a leitura do livro. O livro sozinho é um livro, escrito por um servo de Deus, pastor Rick Warren, da igreja de Saddleback, lá na Califórnia. Um pastor batista que teve a ideia, Deus colocou no seu coração o desejo de escrever esse livro, e a partir daí ele trabalhou essas questões com a sua igreja. A igreja hoje ela trabalha com aproximadamente 8.000 membros. Começou com uma igreja pequena, através da evangelização. Essa é a proposta. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos ajudar, para que a nossa igreja, que é uma igreja simples, uma igreja pequena, com um número reduzido de pessoas, mas que esse livro possa nos ser um momento especial de início de uma vida nova, de uma história nova, né? Nós estamos recebendo a visita do Márcio e da Laís, o presbítero Márcio, um companheiro meu de jornada lá da Sexta Igreja, hoje ele não está lá também mais, e a Laís e o Levi, né, estão aqui com a gente, fizeram uma surpresa agradável para a gente, e o Márcio acompanhou o trabalho lá na Sexta Igreja. Eu queria que o Márcio viesse aqui para orar conosco aqui, consagrando esse momento, né, pedindo a Deus que nos abençoe. Nós fizemos acho que umas 3 campanhas lá, né, Márcio? Umas 3 campanhas da Igreja com Propósito lá, e tivemos momentos especiais, foram muito bons mesmo. E da mesma forma que Deus tem usado esse livro para